Olá, eu sou Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Nós estamos aqui para mais um episódio do Nosso Patrimônio, uma parceria do IPHAN com a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, onde nós recebemos gestores públicos, representantes do Estado, mas acima de tudo também representantes da sociedade civil, lideranças da cultura brasileira e pessoas que também estão interessadas em conversar e principalmente preservar o nosso patrimônio cultural. E hoje é um dia mais que especial, porque nós estamos recebendo aqui a nossa querida ministra Margarete Menezes. Ministra, que alegria, bem-vinda. Obrigado, Leandro, viu? Bom dia aí a todos e obrigado pelo convite também. Tá? E também o nosso queridíssimo diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, Davidson Guzmão. Davidson, bem-vindo. Obrigado, Leandro, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho aqui sobre os nossos convidados do dia de hoje. A nossa Margarete Menezes dispensa apresentações, mas é importante lembrar da sua importância enquanto cantora, compositora, gestora cultural, empresária, atual ministra da Cultura do Brasil e que tem feito um trabalho maravilhoso, digo porque nós trabalhamos juntos, é minha chefe e a gente tem feito um esforço enorme, ministra, sob a sua liderança para reconstruir a política cultural do Brasil e sem dúvida esse legado já é concreto, ele já é real. E a ministra Margarete também foi altamente premiada, ganhadora de dois troféus CAIMI, 4 troféus Dodô Osmar, indicada para o Grammy Latino, fundou em Salvador a Associação Fábrica Cultural, organização social que realiza projetos de cultura, educação, sustentabilidade e é considerada uma das 100 mulheres negras mais influentes no mundo pela Most Influential People of African Descent, instituição reconhecida pela ONU e também, gente, é embaixador da cultura popular pela Unesco. Muita coisa, né, ministro? Pois é. Coisa muita boa. História. Muita história. E aqui também o Davidson, que é nosso diretor, como eu falei, mas ele tem uma formação focada e profundamente enraizada nessa agenda da cultura e do patrimônio, é historiador, mestre em geografia, é natural de Rio Branco, do Acre, atua na gestão do patrimônio cultural há 19 anos e atualmente participa da nossa gestão lá no IPHAN. Davidson, muito legal a gente estar aqui com a ministra, né? Ah, maravilha. Eu, então, com meus 2 chefes aqui, me sinto em casa. Mais uma vez, a gente agradece a todo mundo que está participando com a gente. Mande aí seus comentários, acompanhe, multiplique, compartilhe. Bom, a gente está aí nessa série falando de vários temas relacionados ao patrimônio cultural. E hoje a gente traz uma discussão muito legal, que é a relação das pessoas com o patrimônio. Afinal, o patrimônio também são as pessoas. Aquilo que elas constroem, a forma como elas lidam com seus bens culturais. E estamos aqui diante de pessoas que vêm também de lugares, que vêm de origens patrimoniais, no caso de espaços que são reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. A ministra Margarete é da Bahia, é de Salvador, o Davidson é lá de Rio Branco, do Acre, um estado que tem muita riqueza cultural, e eu sou aqui de Brasília, que é patrimônio também reconhecido pela Unesco. E eu queria começar, ministra, falando um pouco dessa nossa relação pessoal. A senhora que nasceu numa cidade que é patrimônio mundial, Salvador, que tem também um fervor, uma coisa gigante do ponto de vista desse sincretismo, desse hibridismo das expressões. Vamos falar um pouquinho, né, como é que foi e tem sido a sua relação enquanto cidadã, acima de tudo, com o patrimônio. Olha, Leandro, realmente, deixa eu também saudar o Davidson aqui, que bom, né? Poder falar um pouco sobre esse aspecto também, né? Como é que a gente se sente quando a gente tem consciência, toma consciência de que está numa cidade ou que mora em algum lugar que tem um patrimônio. Então, isso dá a dimensão, né, da importância desse lugar como uma representatividade histórica, não é, de memória, que compõe aí a história do país. Né? E aí, quando é o patrimônio mundial, da história da construção da sociedade no aspecto mundial. Salvador, ela passou a ser patrimônio em 85, né? Quer dizer, 40 anos de democracia, 40 anos de Ministério da Cultura, 40 anos de Salvador como patrimônio. E quando a gente começa a tomar noção sobre isso, né? Claro que dá um orgulho de estar numa cidade que tem esse aspecto, mas também traz para nós assim, as reflexões, né? Sobre como que a gente pode também entender que esse título da cidade também é do cidadão, não é? E esse cidadão também se torna, de alguma maneira, responsável por manter aquela credibilidade, porque a sua cidade é um patrimônio. Então, eu acho que essa consciência cidadã, né, isso quando eu comecei a perceber, a gente não aprende isso, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser ensinada para as pessoas, né? Porque o Brasil é um país gigante,
tem em todos os lugares essa história, né, de ter alguma coisa, às vezes não é nem ainda um patrimônio, considerado patrimônio pela visão dos de fora, mas é patrimônio para quem é de lá da cidade, não é? Tem uma coisa legal que a ministra falou, Deilson, e a gente também tem falado bastante sobre isso, que antes daquilo ser reconhecido pela instituição do patrimônio, seja em nível nacional, estadual ou local, ou até reconhecido pela Unesco, aquilo já é patrimônio para as pessoas. Ou seja, elas mesmas já entendem que aquilo é importante. Esse é um primeiro passo também para a preservação, é esse sentimento de pertencimento, como a ministra falou, né? Exato. Tem uma discussão muito grande sobre a inserção que a Constituição de 88 fez sobre o patrimônio imaterial, né? E, na verdade, acho que a grande inovação na Constituição foi dizer que quem diz o que é patrimônio, quem dá valor ao patrimônio é a sociedade, não o Estado, né? Antes a gente tinha isso de que era uma atuação muito técnica, né? O Estado chega dizendo isso é patrimônio para o Estado. E desde então a gente tem essa matriz de valor invertida, né? É a sociedade que diz isso é patrimônio, isso é uma referência cultural para mim. Como a ministra disse, às vezes nem é reconhecido pelo Estado, mas as pessoas já reconhecem esses bens como referência cultural para elas, é isso que importa. E, ministra, vamos falar um pouquinho de centro histórico, porque quando a gente vai a Salvador, é maravilhoso estar ali naquele lugar, não só pela sua beleza arquitetônica, pela sua riqueza, mas porque é vida pura, ali é movimento, ali é a arte está na rua, as pessoas estão ali também. Você vai numa casa, num restaurante, tem alguém tocando, tem alguém se apresentando. Vamos falar um pouco desse centro vivo, né? Não faria nenhum sentido, por exemplo, Salvador fosse toda aquela maravilha arquitetônica se não tivesse a vida cultural do centro histórico. Eu acho essa é um aspecto, Leandro, que a gente tem buscado valorizar, não é? Mas isso passa também por uma reconstrução, por uma política que a política seja mais voltada também para esse aspecto, não só da coisa material em si, mas justamente por tudo que acontece naquele entorno. Quando o equipamento ele é considerado uma coisa histórica, é porque algo que aconteceu ali que faz parte da memória, né? Da memória da sociedade, né? E o Centro Histórico de Salvador, Pelourinho, Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Então, desde o seu tombamento, esse reconhecimento coloca uma luz também em relação a como estamos tratando, como ao longo da história foi tratado, e aí eu digo de uma maneira já mais abrangente, os centros históricos que nós temos em todo o Brasil. Eu acho que nessa nossa gestão, aí eu tenho que falar isso porque não é uma defesa, mas é um testemunho de que nós estamos, né, buscando fazer o melhor, melhorar, ampliar mais ainda. É um trabalho muito difícil, porque vocês sabem mais do que eu, assim, a quantidade de equipamentos que nós temos que são considerados históricos, né, tombados, e a melhoria da forma da política, né? Agora, é importante dizer, não é só uma responsabilidade, não pode ser uma responsabilidade só do Estado, é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada com todo mundo, né? A gente não pode deixar de dizer também de como nós pegamos aí todas as políticas abandonadas, né? Então, isso é uma realidade, e nesse processo de reconstrução a gente tem assim, buscado cumprir uma missão enorme. Eu tenho que fazer esse reconhecimento a você, a todos que são do IPHAN, no sentido de que eu acho que é a primeira vez que nós estamos com um volume de investimentos nesse sentido, né, para cuidar dos centros históricos, mas é um processo de construção e a gente tem buscado melhorar essa questão. E aí, para a gente já fechar esse primeiro bloco, Davidson, outro ponto importante que a ministra traz é esse compartilhamento de responsabilidades. Uhum. Salvador, Ouro Preto, Olinda, Diamantina, Brasília, com uma área tombada gigante, exige muito também que haja esse compartilhamento de papéis. Dentro do próprio Estado, inclusive, no nível da Prefeitura, que tem uma função fundamental, do governo estadual, do governo federal através do IPHAN, mas também dos moradores, dos empreendedores, de quem vive a cidade. E a gente tem inúmeros exemplos muito positivos, né, de como a ocupação do centro, seja habitacional, cultural, empreendedora,
estimula também essa vida e essa preservação como um todo. Exato, porque o patrimônio faz sentido para as pessoas que estão no território. E o nosso desafio é exatamente territorializar as políticas que a gente faz no âmbito do patrimônio cultural. Então, qual é o nosso desafio? É de articular aquilo que a gente consegue fazer em âmbito federal, né, no âmbito da União, que é uma abstração, com o município, com o estado, que atuam diretamente naquele território, né? A gente fala de centro histórico. Quando a gente está falando de centro histórico, a gente está falando de sentidos, de valores que são atribuídos pelas pessoas àquelas edificações. Por isso que você falou, né? Patrimônio material e imaterial, o velho jargão que a gente diz, são as duas faces de uma mesma moeda, porque as duas coisas passam pela atribuição de sentidos, pela atribuição de valor, que são feitas pelas pessoas que estão no lugar, no território. Então, é importante que essa gestão ela seja compartilhada entre as instâncias de governo junto com a sociedade civil. A gente não consegue fazer gestão de patrimônio sozinho, sem a atuação articulada, né, dos entes federados e sem a participação da sociedade, que é quem realmente sabe quais são os valores atribuídos a esses bens. Olha, eu assim, quero até aproveitar e fazer um comentário aqui que foi muito impactante para nós. Né, logo no começo do governo, naquele 8 de janeiro, né, que nós estávamos começando assumindo, né, você estava assumindo o IPHAN, eu assumindo ali, tínhamos apenas 8 dias de que o governo tinha sido empossado, aquela coisa que quebrava tudo. E quebrou o quê? Quebrou patrimônio de todos os povos, de todo brasileiro e de todas as gerações. Né? Então isso foi um prejuízo para o Brasil. Um prejuízo que a gente teve que botar dinheiro para restaurar, não é? Então, isso é prejuízo. Investir em cultura não é prejuízo, mas quebrar o que é patrimônio é prejuízo. Então, por que um patrimônio? É considerado patrimônio pela memória do próprio povo, é que dá essa credibilidade. Então, a gente não pode achar que isso foi uma coisa natural, normal, que foi apenas uma maneira de protestar. Então, foi um prejuízo para o Brasil, um prejuízo que custou aí quase, sei lá, 30 milhões, não é? Não sei direito ainda os números aí. Acho por aí, né? Somando todos os restauros, tudo, prédios, entendeu? palácios. Então, isso aí é prejuízo. É isso que a gente precisa entender, que é esse valor histórico das coisas. Isso se é histórico porque tem alguma função, conta uma história de memória para os que estão agora e para também as futuras gerações. Sensacional. Só para complementar o que a ministra trouxe, assim, é importante dizer que esse ataque que aconteceu, quando a gente está falando de patrimônio, a gente fala de valor, né? Quando a gente falou sentido, referência cultural, todos esses termos, esse foi um ataque que não foi só aos prédios, foi o ataque a valores que nós tanto preservamos em nossa sociedade, como a democracia, por exemplo. Né? Então é importante marcar isso também. Bom, e com essas reflexões incríveis, a gente encerra esse primeiro bloco e pergunto para você, como você convive, como você se relaciona com o patrimônio cultural? Pensa aí e a gente já volta. E agora chegou o momento da gente escutar as pessoas que estão aí pelo Brasil. Vamos lá. Morar numa cidade como aqui o Rio de Janeiro, que é patrimônio cultural, é uma enorme satisfação. Mais satisfação ainda é morar numa favela, aqui na Tijuca, o Morro do Salgueiro, onde temos um bem registrado, que é o Caxambu do Salgueiro, registrado no Jongo Caxambu do Sudeste, em 2005. E essa configuração nos é muito interessante e honrosa, porque tem pessoas que vêm de fora, de outras cidades, até de outros países, para nos conhecer. Viver em um território repleto de patrimônios, como Petrópolis e Rio de Janeiro, é uma grande responsabilidade. Cuidar, respeitar e lutar pela manutenção é reconhecer a importância desses bens para o presente e o futuro. Congonhas, para mim, é um patrimônio, além da humanidade, é um patrimônio para mim. Eu fui nascida e criada aqui, viajei um pouco, voltei porque eu amo demais essa cidade. Além de trazer assim, várias recordações, né, de toda a nossa história, esse complemento que nós temos dessa história, para mim é maravilhoso. É muito gratificante, eu sou muito feliz por ser uma congonhense. Estamos de volta com o segundo bloco desta edição do Nosso Patrimônio, onde a gente recebe lideranças de todo o Brasil,
do governo, da sociedade civil, da arte, da cultura, para falar, discutir e pensar como podemos preservar mais e melhor também o nosso patrimônio cultural. E hoje recebendo a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o nosso diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, Davidson Guzmão. E ministra, a gente está indo numa retomada, como a senhora falou no bloco anterior, de muitos investimentos, recuperamos e entregamos o Palácio Capanema, estamos aí com ações do PAC, recuperamos o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, um edital de 58 projetos, reestabelecemos a educação patrimonial com política, estamos aí fazendo a gestão de milhares de sítios arqueológicos, e eu queria conversar um pouco com a senhora sobre, apesar desses investimentos, tem ainda uma etapa a ser cumprida, que é, também já colocada aqui, essa responsabilidade das pessoas. Às vezes é difícil para um morador de centro histórico viver no centro histórico, mas como a gente ouviu, também é uma grande alegria, uma grande honra, as pessoas se sentem felizes, né, de poder ser daquela cidade, daquele território. Com certeza, eu acho que isso aí dá uma sensação mesmo de pertencer, de ser também, né, de ser um agente também desse patrimônio. Nessa questão do patrimônio material é muito interessante, porque o patrimônio material é o patrimônio feito, né, pela população, né? Então, quando a gente vê agora o queijo de Minas, né, que é uma coisa linda, então atinge aí mais diretamente também o cidadão, a ação da pessoa, né, que faz aquilo e que ajudou com que aquela colaboração seja tratada como patrimônio. Então, é muito bonito ver o depoimento das pessoas, a emoção que é isso, e eu acho que quando a gente conseguir ampliar mais essa nossa política, ter essa política de patrimônio que tem sido pensada, e até eu te parabenizo, porque o IPHAN, nessa gestão, tem feito umas inovações importantes, né, para alcançar mais a base, para fazer a coisa chegar mais à população. Então, é uma construção, né, que nós estamos, mas eu quero dizer que a gente tem feito isso com muita seriedade. E se as pessoas quiserem ver, é só ir olhar as nossas redes sociais, o que estamos realmente fazendo. E pela primeira vez, assim, a cultura, de uma maneira geral, né, está tendo uma oportunidade maior, né, nessa gestão do presidente Lula. Então, eu vejo que a gente está num momento, eu acho, no processo já em andamento de melhoria dessa política do patrimônio. Muito volume de investimento em várias áreas, no campo das artes, dos museus, a Rouanet que voltou com toda a força e muito melhor, muito mais organizada na sua gestão, ministra. E um ponto importante, Davidson, que a ministra coloca e lembra, é que a gente realmente precisa ter essa pactuação. Às vezes, realmente é difícil ter uma burocracia, você tem normas. E todo mundo responde. Eu acho também importante entender que as normas, elas ajudam a gente a ter horizontes, diretrizes, regramento, para poder cuidar da forma adequada daquilo. E a gente está aí com 25 anos da política do patrimônio imaterial, e a ministra lembra bem que é o nosso patrimônio vivo, representado na população, nas comunidades. A gente falou bastante, sim, sobre como que é ser morador de um centro histórico. Agora, ser um detentor do patrimônio, ou seja, você é o patrimônio, também não é uma coisa tão simples, né, em termos de responsabilidade. Não é simples porque quando a gente está falando de patrimônio imaterial, a gente está falando daquilo que alimenta o espírito, né? A gente não está falando da manutenção de um bem que você vai resolver com argamassa, que você vai resolver com uma intervenção, né, física. Você está falando daquilo que tem a ver com o afeto, né? Eu acho que a principal ligação do patrimônio imaterial, né, com as pessoas está na dimensão do afeto, né, da relação que as pessoas estabelecem com os seus conhecimentos, com as suas práticas tradicionais, com os seus fazeres, né? Patrimônio imaterial está no âmbito... não tem como suporte uma edificação, uma obra de arte. O suporte do patrimônio imaterial é o próprio corpo. Então, isso lida diretamente com as pessoas, com a alma e com o espírito das pessoas. E a gente vai chegar ao final desse governo, ministra, com mais de 60 bens registrados com o patrimônio imaterial. Recentemente nós tivemos os Saberes do Rosário, os Congados e as Congadas, lá de Minas Gerais, especialmente. A senhora citou os modos de fazer o queijo Minas, que tiveram o reconhecimento da Unesco em novembro do ano passado como Patrimônio da Humanidade, o nosso 8º bem, não é isso, Davidson? Exato. Reconhecido como Patrimônio do Mundo, de toda a civilização. E essa relação também com os detentores é uma relação importante e de muita responsabilidade, né? Porque é a vida das pessoas, é a renda delas. E aí eu queria fazer essa discussão com vocês sobre a relação da cultura, e a ministra tem defendido isso brilhantemente, com a economia. Muito importante mesmo, porque esse aspecto de ver
a produção cultural e artística como uma ferramenta de desenvolvimento social, humano e de geração de emprego e renda, isso é uma das bases do que a cultura e a arte realmente na prática fazem, né? E no Brasil, por exemplo, todos os países, a grande maioria já existe uma política de economia criativa, né? Nós estamos agora trouxemos de volta a Secretaria de Economia Criativa e temos aí a grande missão da gente gestar essa política e a economia criativa das indústrias culturais, geração de emprego e renda, a gente dá essa consciência porque ela já está posta. Na verdade, o que precisa agora é essa organização, não é? E isso vai beneficiar, vai criar aí uma catapulta, vou dizer assim, né, muito forte e isso, como ela já está posta, não é o trabalho de você começar a conscientizar. Todo mundo já sabe que realmente existe essa geração de emprego e renda. O setor cultural brasileiro gera 3,11% do produto interno bruto do país. Então, a nossa cultura, além de ser um grande patrimônio, é também uma ferramenta que a gente pode usar para melhorar a vida das pessoas, né? O povo brasileiro tem o DNA da criatividade, né? É muita gente que trabalha com isso. A gente precisa tirar esse olhar perseguidor da cultura, né? E isso foi uma maneira também de enfraquecer a nós, de enfraquecer o nosso povo, né? Desse entendimento, de ver a cultura e a arte como uma ferramenta de desenvolvimento humano, social e econômico. Isso foi colocado na nossa... essa forma negativa de ver a nossa cultura, a cultura menos, a cultura mais, isso não existe. Cada país tem a sua autonomia, o seu povo, o nosso país tem esse povo diverso, uma cultura diversa, e isso é importante, é riqueza para nós, né? Onde a vida há patrimônio. Onde a vida há patrimônio, e a com ministra certeza. traz uma dimensão importantíssima. Eu falei do afeto, a ministra trouxe a dimensão econômica do patrimônio, que no âmbito do patrimônio material, a gente tem vários exemplos de uma relação direta, né, dos bens culturais, dos detentores, das pessoas que fazem os patrimônios com o mercado, né, que produzem ali a sua arte tradicional, o seu artesanato, né, um exemplo, as paneleiras lá em Goiabeiras, né? O ofício de paneleiras lá de Goiabeiras é registrado, reconhecido como patrimônio nacional, tem uma relação direta com o mercado, outros bens que têm uma relação direta com o turismo, né? Com a produção de riqueza local e a garantia ali, muitas vezes, de soberania alimentar e de sustentabilidade econômica para esses bens culturais. E isso é um dos objetivos da política de patrimônio imaterial, né? A sustentabilidade dos bens, a sustentabilidade daquelas realidades culturais naquele território. Não, e hoje também isso, além de tudo, Leandro, eu vou aproveitar para dizer também o seguinte, é sustentável você fazer o investimento na cultura, patrocinar, enfim, né, entender isso, esse valor. Uma cidade que tem algum ativo cultural, algum artista, alguma coisa especial na sua cidade, que sua comunidade, que seu cidadão faça, investe naquilo. Eu preciso que a cidade invista naquilo, porque primeiro, um ponto de atração. Exatamente. E segundo, é uma ferramenta de mobilização, além da representatividade, além de tudo, vai fortalecer também o próprio orgulho do cidadão de estar numa cidade onde a cultura dele é valorizada, a sua cidade e o seu cidadão é valorizado. Olha, que papo gostoso, maravilhoso, inspirador, mas nosso tempo está chegando ao fim, já estamos quase no limite, mas eu preciso aqui fazer uma pergunta e eu peço para vocês responderem, se não com uma palavra ou com uma frase, porque a gente sempre encerra assim, perguntando aos nossos convidados, para eles, para elas, qual é o seu mais importante patrimônio, diante disso que a ministra falou, né, da nossa riqueza. Ministra, qual é o seu mais importante patrimônio? Eu acho que primeiro, assim, a família, né, sempre, né, e eu acho também que o meu trabalho, eu, assim, sou muito feliz de ser cantora, de trabalhar com arte e cultura, né, de ter esses 38 anos de carreira, tudo que foi construído nessa minha carreira com muita dedicação, né? Esse é o meu patrimônio. Esse é o meu patrimônio. Maravilhosa. Davis. Bom, eu não vou destoar da chefe. Eu tô ainda muito influenciado pelo Dia dos Pais. Não faço o meu. A gente acabou de passar pelo Dia dos Pais. Eu tenho 2 filhos, então com certeza meu maior patrimônio imaterial e o material são os meus 2 filhos, né? E eu preciso dizer que eu também tenho uma enorme paixão e um enorme afeto pelo meu lugar, pelo Acre, pela Amazônia, que tem um patrimônio cultural enorme. A gente vê sempre a Amazônia como um patrimônio natural, mas lá também tem territórios culturais, tem pessoas, e aquela sociobiodiversidade que existe lá é responsabilidade das pessoas daquele lugar. Coisa linda.
Coisa maravilhosa, seja no Acre, na Bahia, no Distrito Federal, em todos os cantos do Brasil, temos patrimônio, temos vida e muita alegria de sermos esse Brasil diverso, cultural, pluricultural acima de tudo. Ministra, muito obrigado, que alegria te receber. Davidson, maravilhoso também estarmos juntos aqui nessa comunhão em defesa da cultura e do nosso patrimônio. Obrigado a você também, obrigado também à EBC, né, está nos proporcionando essa oportunidade, um programa maravilhoso, eu recomendo, viu, para a gente saber mais, entender mais o que é esse Brasil maravilhoso, essa soberania nacional que a gente tem defendido, né, passa pela soberania cultural que nós temos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.